Diletos amigos, saudações a todos. Bem-vindo a mais um Semcast. Hoje tenho um prazer muito grande e um convidado muito especial de trazer aqui e poder compartilhar algumas histórias e o conhecimento dele com vocês. Trago aqui o Dr. Jaime, advogado e professor. Obrigado, Dr. Anderson, pelo convite. Espero poder contribuir de alguma forma com essa entrevista e levar conhecimentos para as pessoas na área do direito médico e um pouquinho na área da saúde. Tenho certeza. Para essa entrevista, temos também a doutora Cecília, dermatologista, também da Clínica 100, para ajudar na entrevista com o Dr. Jaime. Obrigada mais uma vez pelo convite e vamos aprender hoje bastante sobre direito médico. Para começo, eu queria ouvir um pouco da história do senhor, Dr. Jaime, porque esse podcast a gente sempre traz pessoas que têm histórias e essas histórias elas devem ser compartilhadas porque elas são inspiradoras. Gostaria de ouvir e compartilhar com a nossa audiência parte da história antes de entrarmos no tema de advocacia mesmo, de direito. Perfeito. Bom, eu sou filho único de uma mãe, uma morena muito linda, casou-se com um senhor que era filho de um japonês, que casou-se com uma italiana e que era dono dos maiores cassinos que nós tínhamos no Brasil e principalmente em São Paulo. Em razão da vida muito tumultuada de meu pai, a minha mãe acabou por se separar dele, foi embora para Uberaba, e aí nós fomos viver daquilo que era possível em Uberaba, né? Viver da lavoura. Depois disso, minha mãe veio para São Paulo e foi trabalhar na casa de uma família chamada Taranto de Abreu, né? E eu era o negrinho, ou o moreninho, que servia a mesa dos patrões. E a minha mãe sofreu muito por quê? Porque se sobrasse a comida, nós comíamos. Se não sobrasse, nós não comíamos. E o que ocorria? A minha mãe pegava e mornava a água, colocava um pouquinho de óleo, sal e falava, come que é a sopinha. E é óbvio, eu sempre tive um tino, né, acho que é uma questão espiritual, que realmente eu via o sofrimento da minha mãe e também eu sempre desejei ser uma pessoa melhor. Um belo dia minha mãe fica doente, muito enferma, e os patrões da minha mãe colocaram ela para a rua. Naquela época não se falava em direito, não se falava nada, né? Direito do trabalho, essas coisas. E minha mãe foi jogada, eram 22 horas e 40 minutos, me lembro até hoje, na rua, em plena rua Conselheiro Brotero, ao lado do Hospital Samaritano. E nós nos refugiamos ao Hospital Samaritano, e ali ficamos até o dia clarear e fomos então para a casa dos meus avós, que já estavam em São Paulo também. E com a doença da minha mãe, nasceu em mim, aflorou em mim o desejo de ser médico, né? E o desejo de curar minha mãe, o que não foi possível, que ela me deixou aos 49 anos de idade. Não foi possível ela ver o meu crescimento. Mas como fazer medicina sendo um rapaz pobre? Não tinha condições, né? Então eu fui trilhando por outros caminhos, mas sempre guardando na minha memória, na minha vontade de um dia fazer medicina, ser médico. Não foi possível, não foi possível. Um belo dia, há 10 anos atrás, abri uma pós-graduação na Faculdade Legal de Direito Médico. Eu falei, opa, acho que é um caminho para eu ter uma compensação psicológica. Eu fui para essa faculdade, fiz a minha inscrição na pós-graduação, tive grandes médicos, professores fantásticos, e após 6 meses de curso na pós-graduação, eu já fui convidado a dar aula na cadeira do direito médico. Eu sei que eu dava aula na cadeira de direito médico e, ao mesmo tempo, era aluno da pós-graduação. Depois disso, eu fui chamado para dar aula na Faculdade de Medicina do ABC, na cadeira de sexologia e na cadeira de direito médico e administração hospitalar. E aí a vida foi seguindo o seu curso. E por osmose, eu fui entrando nessa área do direito. Por força de um câncer raro, que veio a mim em 1994, um presente que foi me dado. Em 98 eu conheci o Dr. Ricardo César Pinto Antunes, um carioca da Gema,
E era um reop que tinha que ser feito, não é uma recidiva, né? E aí, conversando com ele, eu falei, cara, eu tenho muito medo da cirurgia, né? Porque é segunda recidiva, é bem complicado. Ele falou, posso te confessar uma coisa? Eu falei, pode. Eu também morro de medo de médico, cara. Pô, legal, né? Parabéns, né? No frigir dos ovos, ele me operou. Depois disso, eu tive mais 2 recidivas. E um belo dia ele me faz um convite, que eu preciso que você na Sociedade Brasileira de Cancerologia. Eu quero você para dar palestras nos nossos congressos e dar uma assessoria jurídica para nós. E hoje eu tenho um assento na Sociedade Brasileira de Cancerologia, junto com o Ricardo, que é o presidente, e a doutora Anise Yamaguchi, que é a nossa vice-presidente. Então, nós estamos aí sempre participando dos congressos, né? Sempre na área de judicialização, e faço algumas revisões de artigos científicos para eles também. Lembrando que outubro é o mês do câncer Sim. de mama, né? E vamos falar sobre isso também. E com relação a médico, eu também tenho medo de médico. Eu acho que o único médico que as pessoas gostam de ir é dermatologista e cirurgião plástico. É menos invasivo, né? Eu acho que... Isso é uma verdade, né? A gente acaba que as pessoas vão mais pela beleza e chegam até a gente mais sem doença, né? Querendo ver Sim. mais. É lógico, eu gosto bastante de doença mesmo, umas perebas nervosas, mas a maior parte das vezes cirurgião plástico, né? Que é o que você falou. eu Acho que mas ainda assim, na hora de operar, o pessoal chega lá tremendo, né? Não tem como, né? Não tem. Exatamente. E também, o medo, a gente percebe que o medo aumenta na medida em que hoje, no século XXI, que é o século da informação, as informações chegam mais rápidas às pessoas, né? Tanto dos erros médicos, maus profissionais, né? E também nessa cesta, nesse balaio, vem também os aproveitadores, né? Eu costumo sempre dizer para os meus alunos, no curso de Direito Médico, não de Administração Hospitalar, olha, quando chegar algum paciente com uma queixa contra o médico, pensa sempre numa coisa. Primeiro caso, ouça com atenção o que o paciente está te dizendo. Ok, colhi as suas informações. Então, agora me traga a cópia do seu prontuário. Eu vou me reunir com o meu perito assistente, que é um médico, porque eu, como advogado, por mais que eu entenda de medicina por osmose, eu não sou médico. Eu não posso me titular como tal, não é? Então, se esse meu perito assistente falar, olha, Jaime, realmente aqui houve um erro médico ou houve um erro personalíssimo do médico, porque tem diferença entre o erro médico e o erro personalíssimo do médico. Tem uma diferença gritante que muitos advogados até hoje confundem essas coisas. Aí, então, vamos judicializar, né? Mas por que não tentar um acordo, querido? Houve o erro? Houve. Então, não tente acordo. Embora nós tenhamos o artigo 840 do Código Civil que diz que as partes podem, a qualquer momento, prevenir um litígio ou terminar um litígio mediante concessões mútuas, mas não é o momento agora de você tentar um acordo. Judicializa, entra primeiro com o seu perito assistente, ele vai te dar um laudo preliminar, você vai sedimentar a sua petição inicial com esse laudo preliminar. Para quê? Para já vincular tanto o juiz como a parte contrária. Olha, eu não sou um aventureiro. Eu tenho um médico, meu perito, catedrático, né, que aqui houve realmente o erro, né? E você já traz a literatura médica também, né? E a partir daí, a partir da citação, que é o ato de chamar o médico ou chamar o hospital para responder aquele processo, então nós começamos a fazer o quê? Bom, vamos tentar compor um acordo, doutor, né? Mas você já promoveu a ação. Sim, é o meu direito, até porque eu tenho uma questão do prazo prescricional, está lá no artigo 206 do Código Civil, que elenca os prazos prescricionais. Ou seja, se a senhora não agir dentro daquele prazo, prescreve o seu direito, decai o seu direito. Né? Embora haja uma discussão que já foi pacificada, que hoje a relação entre médico e paciente e hospital é uma relação de consumo. Sendo uma relação de consumo, o prazo é de 5 anos. Então, ótimo, tenho 5 anos.
Então eu tenho 5 anos para entrar com a ação. Pô, você não vai ser bobo para entrar com a ação em 5 anos, porque em 5 anos você já perdeu aquilo que nós chamamos do quê? Resíduo da materialidade delitiva, né? Uhum. Ou seja, eu vou para uma perícia 5 anos, meu amigo, a não ser que você tenha uma deformidade que foi permanente, né? Que aí nós entramos naquela capitulação do artigo 129 do Código Penal, da lesão permanente, perda de membro ou função, temporário permanente, aí você ainda tem uma condição, um arcabouço de sítio de visão para poder, não, realmente houve a cirurgia, teve a perda de membro ou função, está aqui, né? Uhum. Mas você não pode esperar 5 anos para entrar com essa ação, Bom, né? uma dúvida que eu tenho, né? Eu acho que, acredito eu, né? Quando o médico recebe uma intimação que ele está sendo processado, é sempre algo ruim, né? O médico já pensa em algo que vai custar muito, vai custar caro, vai ser anos e anos de Brigas, né? brigas, né? Mas o que me incomoda um pouco é que, às vezes, nos que já me falaram, às vezes o doente cita coisas que são inverdades nessas petições. Mas como que a justiça trata isso? Por exemplo, de eu poder falar, porque fez isso e fez aquilo, não sendo verdade. Eu até acredito que a peritagem é o que vai decidir o caso, né? Doutores, é assim, em primeiro lugar, eu tenho que partir da premissa que nós temos profissionais e profissionais. Eu não entro com nenhum processo contra médico se eu não tiver um laudo pericial preliminar. Ponto. Por quê? Porque a partir do momento que eu for judicializar contra esse médico, eu estou acabando com a vida profissional desse médico. Eu não tenho esse direito. Não tenho. Eu não posso ser liviano com esse médico. Imagine o senhor sofreu para fazer uma faculdade, às vezes, como a doutora Vera, né? Comia os Sim. pãezinhos lá escondido, né? Viveu numa edícula no fundo de um consultório. Só quem vive é que sabe o preço que já pagou, né? E de repente o senhor tem 40 anos de conduta moral, profissional, uma pessoa que tem um nome, um renome, e vem um advogadozinho qualquer, desculpe, porque o advogado que entra com ação contra um médico sem saber se houve um erro médico mesmo, ele é leviano. Eu falo isso sem medo de errar, por quê? Porque eu dou essa aula. Eu falo, não façam isso. Eu vou realmente destruir a sua vida, eu vou tirar a sua paz, o seu sossego, né? Eu já tive casos de profissionais, inclusive oficiais médicos, chegarem no meu gabinete e chorar. Eu tive um oficial médico, eu tive que ir na casa dele de madrugada, recolher as armas dele, tirar ele de dentro de casa, porque ele queria cometer o suicídio. Tal foi o gravame que apontaram contra ele, né? E no caso dele, a própria literatura médica era muito clara, quando nós falamos de um aneurisma da aorta abdominal, né? Até 2,3 eu não opero esse paciente. Eu vou colocar esse paciente, eu vou estadiar, vou colocar esse paciente num quadro expectante, ou seja, vou monitorar o paciente, vou dar algumas recomendações. Olha, muda a alimentação, vai fazer exercício, uma medicação para controlar. Agora, um aneurisma acima de 3, esquece, cara. Entra no protocolo vermelho, você tem que abrir o paciente e acabou. Só que você tem que chegar para a família desse paciente e falar, meu irmão, é o seguinte, é alto risco. Eu posso perder esse paciente mesmo sendo cirúrgico. Ponto. Por quê? Porque a literatura diz isso, não é? E foi o que aconteceu. O erro desse médico, mas foi um erro que o salvou, é que o caso entrou em urgência, Uhum. né? Etiqueta vermelha. Então, na urgência, eu não vou fazer TCI, eu não vou fazer prontuário, não vou fazer coisa nenhuma. Eu vou Urgência é o operar. seguinte, é que eu falo, urgência, internação é 0. Eu vou colocar o cara, nem se for no banheiro, eu vou operar o cara. Ponto final, tem que tentar salvar esse cara. Ponto, né? Então, o que salvou ele foi isso, né? Que era uma urgência, a cirurgia foi boa, a cirurgia, só que na UTI o cara foi embora. Uhum. E simplesmente pegam 4 advogados de renome, acabaram com a vida desse. Só não acabaram porque ele veio para mim. Porque aí o que eu fiz? Eu peguei 2 grandes cirurgiões, né, e juntei todos os laudos e falei, está aqui, a literatura está aqui. Na audiência, os caras não sabiam nem o que era literatura médica. Eu falei, gente, o senhor sabe o risco dessa cirurgia? Tem previsão. Agora, vamos deixar bem claro uma coisa. Risco em literatura médica
não te dá o direito de errar. Uhum. É diferente. O que eu percebo hoje nos médicos, e essa é uma briga constante que eu tenho, é a falta de tempo, entre aspas, de escrever, Uhum. né? Bom, eu estou sendo processado, cara, está acabando com a minha vida, tal. Falei, tá bom, cara, deixa eu ver o prontuário. Você vê o prontuário está incompleto. Excesso, você olha assim para o cara e fala, meu irmão, vamos fazer uma mesa branca para ver quem psicografou isso aqui, porque está difícil. Eu mesmo não estou conseguindo. Tem coisa que você vai por dedução. Uhum. Você vê qual foi o diagnóstico, né? E aí você vai, bom, isso deve ser isso que ele escreveu, né? E um TCI detalhado, porque o que nós temos hoje é TCI que você compra na prateleira do Pão de Açúcar. Você chega lá, coloca lá qual é o diagnóstico, qual vai ser o prognóstico, qual vai ser a cirurgia, e o cara assina e vai embora. Quando isso vai para um juiz, o juiz olha assim, poxa vida, legal, né? Direito de informação, artigo 32, 23, 24 e 28 do Código de Ética Médica. O paciente tem um direito de informação. Olha, a cirurgia do senhor vai ser esta. Por que vai ser essa? Por isso, ok? Quais são os riscos? São esses riscos. Inclusive óbito, né? Quais são os possíveis efeitos colaterais que o senhor vai ter? São esses possíveis, não quer dizer que vai acontecer, mas pode acontecer, não é? Uhum. Qual é a possibilidade desse efeito colateral se transformar numa iatrogenia, que é uma diferença muito grande entre o que é um efeito colateral e uma iatrogenia, porque a iatrogenia é a doença que decorre oriunda da gênese do efeito colateral, daquele procedimento que ele foi submetido, né? Se você tem um TCI bem analítico, bem explicado, desenhado pro cara, acabou. Qualquer problema que você tenha perante a justiça, quando você encosta um TCI desse, um prontuário médico muito bem feito, né? Sem excesso de siglas, de códigos, se for manuscrito, uma boa caligrafia, né? Você tem 70% de chance de reverter a situação. O meu maior problema hoje na justiça é o seguinte: quando entra uma queixa contra o médico, ele já está 100% condenado pelo juiz. Por quê? Porque para todas as pessoas o médico foi um verdadeiro, né? Quando o juiz pega a defesa desse médico, né? Aí ele percebe, espera um pouquinho, prontuário exemplar, um TCI exemplar, né? Houve uma anamnese correta, traçou-se uma hipótese diagnóstica, que conversou e finalizou num diagnóstico em razão dos exames que foram solicitados. O diagnóstico foi assertivo? Está dentro da literatura? Não, peraí, tem que respeitar esse médico. Começa a mudar a visão do juiz. Agora, o importante em tudo isso é que o médico esteja bem assessorado e que entenda o seguinte: advogado não é médico, advogado é advogado. Por mais que ele tenha conhecimento por osmose, ele não é médico. Então, ele tem que estar do lado dele calçado desde o início com o seu perito assistente. E o perito assistente tem que ser um homem ou uma mulher daquela especialidade. Não vai me colocar um pediatra numa cirurgia neurológica, né? Uma cirurgia gástrica. Não tem que ser naquela. Ele tem que ter um currículo leites também fantástico. Por quê? Porque essa é a estrutura que dá uma condição de você ter uma boa defesa e de um médico ser respeitado perante o Poder Judiciário. Bom, o senhor falou que rege relações por consumo. Sim. Mas medicina, na parte de doença, ela não é regida mais por meios do que por fins? Exceto com... Sim. E outra pergunta também, assim, mesmo cirurgia plástica ou dermatologia, acredito que seja por meio. Como que promete, você vai passar esse ácido na pele e vai ficar bom? Uma dúvida. O maior problema é o seguinte, ó, a medicina é atividade meio e não fim. Ela só se torna atividade fim quando o senhor promete o resultado. Se o senhor ou a senhora como médica prometeu o resultado para o paciente, ela sai do meio e vem para o fim. Se ela sai do meio e vem para o fim,
senhora sai da teoria subjetiva, onde eu tenho que provar que a senhora errou, imprudência, negligência ou imperícia, ok? O trinômio. E ela vindo para a teoria objetiva, eu não tenho que provar nada. A médica me prometeu e não cumpriu. Tchau, fui, me dá o meu dinheiro. Acabou. Por isso que você tem que ter um TCI exemplar. Por isso que teu prontuário médico tem que ser exemplar. E é por isso que não se admite que nenhum médico chegar para o médico e falar assim, doutor, e aí? Eu vou ficar bom? Primeiro que você é feio pra caramba, então volta na fila, né? Eu brinco muito com os pacientes assim, você é feio, cara, volta na fila. Como é que você vai ficar bom, né? Leonardo DiCaprio, não vai, né? Mas não tem a promessa. O que diz o artigo 1º do Código de Ética Médica? A medicina vem para dar assistência e dignidade aos seus pacientes. Eu alteraria esse código para dizer o seguinte: ela vem para dar segurança, acolhida, dignidade para ambos, para o médico ou para o paciente. Por quê? Em que condições esse médico está trabalhando? Qual é a condição que ele está trabalhando? Eu estou com um caso recente que o hospital determinou que a anamnese tem que ser feita em 15 minutos. Oi? Bom dia, boa tarde, beleza? Palmeiras não vai ter time, vai embora, é isso? Quando eu tenho uma anamnese que é feita em 15 minutos, qual é o meu grau de assertividade? Nenhum. E o pior disso, o que ocorre? Ocorre o seguinte, se eu só tenho 15 minutos, é perguntar quem é o cara ou quem é a senhora, o que você está sentindo? Se eu levantar para fazer a técnica de palpação, já estou perdendo mais uns 5 minutinhos ali, tá certo? Então tá bom. Então, dentro da queixa dele, e muitas vezes o paciente não sabe dizer o que ele está sentindo, não sabe dizer, a verdade é essa. Principalmente quando você pega aquele paciente muito humilde, muito pobrezinho, ele não sabe se expressar. A dor é tanta que ele não sabe nem onde está mais doendo, né? E o que vai conversar com esse médico? Os exames. E aí encarece a consulta para o SUS, porque eu vou pedir uma série de exames para conversar, para fechar o diagnóstico. Não sou eu que fecho o diagnóstico, quem vai fechar é o exame. Agora, a incidência de erros por laudos está fantástica, está enorme. Mesmo porque, às vezes, o laudo, na minha opinião, ele segue um padrão. Sim. Então, assim, eu acho que quem lauda, principalmente um exame de imagem, ele segue aquele padrão, mas, assim, às vezes nem esclarece a dúvida. Não. E, na verdade, ele te remete a suscitar mais uma indagação. Será que é isso aqui mesmo? De qualquer forma, se nós partirmos da premissa que em 2017 nós tínhamos no SUS um rombo de 433 bilhões, no momento que eu só dou 15 minutos para o médico fazer uma anamnese e fechar um diagnóstico e um prognóstico, eu vou pedir mais exames. Se eu vou pedir mais exames, vai encarecer o SUS. Agora, pior do que isso aquela unidade tem aqueles equipamentos para ceder esses exames de imagem? Tem um laboratório? Aí o que acontece? O paciente fica lá com dor, aí tem médico que fala, dá o tramadol, dá o tramal, dá não sei o quê. O cara tá com dor, mas já enfiaram tudo que tinha que enfiar no cara. Aí você vai me dar uma morfina pro cara. Vai começar com 2 miligramas de morfina. Só que já tomou tramadol, já tomou tudo. Só não tomou água benta e nem água de privada, né? Você vai dar 2 miligramas de morfina, o que pode acontecer com esse paciente? Ele pode ter uma PCR. Certo? Ele associou no corpo dele vários medicamentos fortes, né? E você vai fazer isso para fazer o paciente ficar quieto. Só que o paciente está ocupando um leito do hospital, se tiver. Na verdade, está ocupando uma cadeira de roda, se tiver, né? O acompanhante faz xixi, faz cocô, vai usar. Então, aumenta também o custo da faxina. Vai tomar água também, se tiver, vai aumentar esse custo. E vai esperar 6, 8 horas para ter o resultado do exame. Aí, o médico que atendeu vai embora, o abacaxi fica para o sucessor, que não vai poder mais fazer anamnese, vai só pegar os exames e vai prescrever. E aí acontecem os erros. Aí, se a gente for partir da premissa também que dentro da medicina a clínica é soberana,
A hora que você não examina corretamente, não faz uma anamnese correta, o exame complementar pode não te ajudar. Sim, sim, Ou você pode tratar exames. sim, E esse é um grande problema, sim. né? Porque às vezes a pequena alteração que ele veio não é importante para aquele caso Dentro do cenário que específico, está. dentro do cenário dele, exatamente. Uhum. Então, realmente é uma situação muito complicada, porque a gente tem o CRM determina que são pelo menos 15 minutos de uma consulta médica. E aí você tem gestores dentro do SUS que levam isso ao pé da letra e falam, então são 4 pacientes por hora, É, né? é. E torna-se impossível, porque a hora que você vê determinados pacientes que têm até dificuldade para se locomover, é que você chama eles, são 10 minutos, da cadeira onde ele estava Sim, sim, até a cadeira dentro sim. da porta do médico. É. Então, assim, é realmente bastante complicado. E a gente precisa ter uma reestruturação grande em todos esses aspectos. Dentro do consultório particular, eu determino quanto tempo para mim é bom. Sim, lógico. Mas dentro do SUS, para quem trabalha, Não esquece. geralmente são 15, dentro É. dos Sim, convênios, sim, sim, são sim. geralmente 15 minutos, né? E mas torna-se impossível. isso não deveria determinar a consulta. Eu acho que tem aqui o que o Dr. Jaime falou, eu acho que tem várias considerações a ser feitas, né? Que eu concordo que o SUS tem que ser louvável, tratar esse tanto de gente a custo zero, não é zero, né? Entenda bem, 190 milhões milhões de de pessoas, de pessoas, você conseguir. 80% depende só do SUS. Então, isso realmente é Não, louvável isso é o daí. único sistema de É. saúde no mundo que dá atendimento integral e igualitário. Mas Bom. assim, a dúvida para o médico, né, é justamente numa dessas passar despercebido, né, e ele sofreu uma ação. Oxe. E você pensar assim, desculpa, dentro mesmo, você fala assim, sou dermato, o paciente chega com uma queixa de queda de cabelo, aí você fala assim, você tem 15 minutos no SUS, aí você fala, nossa, só uma queda de cabelo, você vai lá e examina ele. Mas pode ter um melanoma nas costas, Sim, que não sim. deu tempo de você arrancar a roupa Exatamente, dele e exatamente. examinar, né? Então, tem todas Sim. essas questões associadas. Olha, só fazer uma correção. O CRM, no Código de Ética dos Senhores, ele não determina, não regula a atividade de anamnese. Ele não diz, 15 minutos, meia hora. Ele não diz isso. O código ele vem para preservar os senhores, para garantir a segurança dos senhores e dos pacientes. Não tem nem sequer instrução normativa, nem resolução, dizendo que, olha, é 15 minutos. Isso foi criado por resolução interna do SUS e por alguns convênios médicos para fazer o quê? Para ser das almas. Vamos acelerar esse troço aí. Que é Então não para... é do CRM. Não, Muitas CRM não. pessoas já disseram que é, Não, em não? hipótese alguma. Se a senhora pegar o próprio Código de Ética dos Uhum. Senhores, não tem essa regulação. Nem o CFM pode fazer isso. Porque a anamnese é o ato personalíssimo da autoridade do médico. Ponto. Ponto. Agora, eu tenho uma coisa chamada diagnóstico sindrômico. O diagnóstico sindrômico, o que ele diz para o médico? Ouça mais. Não interrompa o paciente. Veja mais. Se eu tenho pelo menos 40 minutos para ouvir a queixa do paciente, ele está falando, eu estou olhando para o corpo dele. Eu estou vendo que o que ele está verbalizando não condiz com o que o corpo está me mostrando. Sinais, né? O cara não está com dor, não está com sudorese. Então, você começa a perceber uma série de situações que, às vezes, o paciente não está conseguindo passar para a senhora aquilo que realmente ele está sentindo. E 40 minutos eu acho pouco, mas acho louvável que, pelo menos, você dá dignidade ao paciente, né? Poxa, eu fiquei pelo menos 40 minutos com esse cara. Que legal, né, tal, né? E aí você reduz o quê? Você reduz a carga de solicitação de exames. Eu acho que em 40 minutos de anamnese, eu acho que é um tempo razoável, dependendo do caso. Dependendo do caso. Pegar uma senhorinha de 92 anos de idade, cara, se você ficar 1 hora com ela, você não vai conseguir fechar o diagnóstico. A não ser que ela esteja com muita dor em membro inferior, aí você vai na perninha dela, puta, ela está com umas manchinhas roxas aqui, isso pode ser uma TVP, vamos pedir um ecodoppler e tal. É diferente, né? Porque ela já está sintomática para aquilo. Mas e se não for só isso, né?
A mentezinha está meio confusa, talvez 40 minutos não seja o suficiente, né. Agora, o que eu percebo, e o que eu sempre discuto nos congressos com os médicos: "Moço, você é a autoridade maior, exerça o tempo que você quiser exercer. Cara, o cara vai me mandar embora, eu te reintegro em 24 horas, porque você é a autoridade maior, cara. Ninguém está acima de você. Naquela salinha ali, você é o rei, você não é o príncipe, você é o rei, você é a rainha. O tempo é teu". Lembra sempre que o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, o que que ele preserva? A dignidade da pessoa humana. E o seu juramento em Hipócrates também diz isso. Não me trate mal, eu tenho um nome, eu tenho uma família. Então, o tempo é teu. Ah, ele vai me suspender, não tem problema. Liga para o titio Jaime, eu te reintegro na hora. E você ainda vai ganhar dinheiro contra o SUS e contra o convênio médico. Ponto final. Uhum. Preferi você agir assim do que ser vítima de um processo. Sem dúvida. Porque um processo de responsabilidade civil, doutora, ele acaba com a vida do profissional. Ele Eu já, acaba. Entendo. desculpa interromper, mas o processo nesses casos, ele só se refere à imperícia, à imprudência e negligência, ou esse processo pode ser por outras coisas? Pode ser Para por o outras médico. coisas, pode ser por outras coisas. O maltratamento. Ah, e o médico nem olhou na minha cara. O que mais chega no CRM, o médico foi insensível, não pôs a mão em mim, não olhou na minha cara, né? Infelizmente, hoje, o assédio sexual. Gente, eu estou com um caso tão grave, que é uma judiação. A primeira fase não fui eu que fiz, foi um advogado que não era especialista. O cara abusou sexualmente de uma paciente, Ai, que horrível. ginecologista, cara. Foi condenado na criminal há 2 anos e 8 meses. Aí eu orientei o advogado, falou: olha, entra com recurso para agravar essa pena, tem que ser 10 anos essa pena para esse cara. E o CRM absolveu o cara. Ai, que horrível. E o pior, a composição da Câmara Jogadora, todas mulheres. Gente, que isso? Na cadeira de sexologia, a gente estuda uma coisa muito chamada que são sinais evidentes de sofrimento. Uma menina que foi abusada sexualmente ou assediada sexualmente, quando o pai vai tentar acolhê-la, abraçá-la, ela repele o pai, porque é homem. Porque o cara é homem. Ela transfere para o pai aquilo que ela sofreu. Como é que essas mulheres absorveram esse canalha? Desculpe o termo, é que eu fico revoltado. Não. Sim, eu acho que é a todos, né? E o pior, que no curso do processo criminal e no curso da instrução do PEP, o cara voltou a delinquir no mesmo crime, só que agora com base no 215A, que é exatamente o abuso sexual. Porque no caso da minha cliente foi o ato libidinoso, que é o dos 215 do Código Penal. Então, esse mesmo. Eu discuti na Câmara de Julgamento, falei, o que difere esse cara do Roger Abdelmacis é apenas o número de pacientes, o número de vítimas. Aí o cara, mas aqui não apareceram. Queridão, você sabe por que não apareceu outras mulheres? Que nós estamos numa cidade do Nordeste. E elas não são famosas. Não, e não é só isso, doutora. A senhora imagina o seguinte: a mulher ela tem que ser sábia. A mulher sábia ela edifica o lar e edifica o homem. Sim, Aquela história que atrás de um grande homem tem uma mulher, isso é babaquice. É na frente de um homem tem uma grande mulher. Essa é a verdade. Porque ela é a nossa estrutura. Não importa se ela fica em casa lavando roupa, mas ela é a nossa estrutura. Então vamos parar com esse troço aí. Não, é na frente, na nossa frente que está uma grande mulher. Ou no mínimo do nosso lado. Agora, uma mulher lá do Nordeste, do Norte e Nordeste, pensa como ela é sábia. Ela foi vítima de um assédio sexual ou de um crime de violência sexual. Se ela fala isso para o marido dela, se ela conta, lá no Norte, qual é a lei? A lei da peixeira. Da peixeira. Sabe o que vai acontecer? O caboclo vai sair de lá e vai matar esse médico, vai para a cadeia. Então percebe por que não houve a grita geral? Por quê? Porque a mulher foi sábia. A mulher foi sábia. Se aqui em São Paulo, não. Oba, não, peraí. Vai todo mundo. Foi o que aconteceu com esse cara.
Mas lá no norte, esse cara já estava morto. Aí foi o julgamento anteontem, eu fui contratado só para fazer o recurso, né? Junto ao CFM. Eu fiz o recurso, aí reverti, consegui condená-lo, mas não da forma que eu quero. Foi condenado à censura pública com publicação em Diário Oficial. Aí, ao término da sessão, eu falei para o relator, eu falei, relator, posso te fazer uma pergunta? Se fosse a sua filha, se fosse a sua mulher, se fosse sua mãe, você manteria só essa pena de censura? Eu estou indo para o pleno. E se o pleno não revogar a sua decisão e não banir esse cara da medicina, eu vou para o judiciário. E aí o bicho vai pegar contra vocês também. Doutor, é crime gravíssimo tocar numa mulher, assediar, praticar ato libidinoso com uma mulher que está debilitada, fragilizada, sem a enfermeira em sala. Ah, mas doutor, não é necessário. Como não, doutor? A orientação do Conselho Federal de Medicina é que todos os ginecos, todos, têm que ter a enfermeira em sala. Desculpa, cara. Ou então o familiar. Doutor, é orientação, está na resolução, desculpe. Né? Então, hoje nós temos também essa variedade de queixas e até assédio moral. Sim. Não reduz só apenas ao ato médico de imperícia, imprudência e negligência, né? Agora, o senhor quer ver uma coisa que foi muito boa e não foi? Foi muito boa porque vem reforçar as aulas que eu dou. E, inclusive, eu levei agora nesse último, na quinta-feira, naquela aula que estou dando para residência, lá na FAPES, né? O STJ pacificou a matéria, graças a Deus. Documentos médicos inábeis, mal escritos ou incompletos, já colocam o médico na imprudência e na negligência. Ponto. Binômio BI. Acabou. Qual é o problema? O problema todo é o seguinte, que por cada ato falho, eu posso pedir uma indenização de R$1.000 a R$15.000 por cada ato falho. Então, se eu tenho um TC mal feito, eu quero 15 mil. Se eu tenho um prontuário mal feito, eu quero 15 mil. Se eu tenho uma prescrição médica mal feita, eu quero 15 mil. Só que são R$45 mil contra o médico. É óbvio que eu não desejo esse mal. Mas graças a Deus saiu isso, por quê? Porque eu falei, gente, eu estou aqui, ó, agora é com vocês, eu estou cansado de falar. Uhum. Eu fiz uma revisão nos prontuários, eu dei 4 aulas para esse hospital. Nossa, depois da aula eu peguei o prontuário e falei, gente, que isso, meu? Então eu não estou dando aula para vocês, né? Ou eu estou falando javanês e vocês não estão me entendendo, porque continua a mesma coisa. Mas, doutor Jaime, uma dúvida. Quando que, não vou dizer quando, né? Se é que, né? Vamos colocar esse ponto. Quando é que isso começou a se transformar num negócio? Nos Estados Unidos a gente sempre ouviu que sempre foi judicializado. Mas no Brasil não. No Brasil eu acho que foi dos últimos, sei lá, 25 anos para cá que começou a ter realmente um maior número de processos. Lembro-me que quando eu estava na faculdade ainda, o pessoal falava, olha, os advogados estão migrando de porta de cadeia para porta de hospital. Mas isso foi há 30 anos atrás. E que quando começou. Sim. E quando isso realmente, assim, você sabe que está se transformando em um negócio. Não, vamos processar porque é negócio. Sim. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, olha, doutora Cecília, um paciente seu me procura. Olha, eu fui na doutora Cecília, olha como é que tá, eu tô, oh meu Deus, tá. Eu olho para ela assim, você já trata desde nascida, né? Penso comigo. A senhora é uma obra de Picasso. É, uma obra de Picasso, toda picadinha, né? Quando ela começa a conversar comigo, eu vejo, bom, foi um procedimento estético, então ela tinha dinheiro para pagar, beleza. O que eu vou fazer? Vou lá no Google, quem que é a doutora Cecília? Aí só tá lá, tem Instagram, mais de 300 mil seguidores. Vou lá na clínica, caramba, a clínica é bonita. Opera nesses hospitais, opera no Einstein, Sírio e tal. Doutora, se eu sou de má índole, eu não quero nem saber se a senhora errou ou não. Eu vou lhe processar por quê? Pelo aquilo que eu vi na sua página social. Né?
E aí eu vou pedir o que eu quero. A senhora operou aonde? Operei no Einstein. Só que esse idiota desse advogado não sabe que a senhora opera no Einstein, mas a senhora loca o centro cirúrgico e loca a enfermaria e loca a hotelaria. Ou está tudo num pacote, né? Então o Einstein não tem nada a ver com isso, a não ser que seja erro médico, que é diferente do erro personalista no médico, né? Não colocou a placa, aí teve queimadura, caiu da cama, teve uma infecção por Sim. causa de alimentação, né? O instrumentador era do Einstein, fez uma, né? Aí beleza. Mas não houve o erro personalíssimo. Então eu vou processar o Einstein, que tem dinheiro, e vou processar a senhora. E vou dar ao valor da causa aquilo que eu achar melhor. Agora, qual é o grau de pernicidade disso? É que até 2 anos, até 1 ano atrás, qualquer paciente podia ingressar com uma ação contra o médico e pedir a gratuidade processual, que está lá no artigo 98 do Código de Processo Civil. Sim, Então, para mim é gostoso, pô. Eu peço a gratuidade processual, se eu perder a ação, eu não vou ter que pagar custas. E nem vou pagar os honorários do advogado da parte contrária, né? Isso fez com que houvesse um aumento de demandas exatamente por causa do benefício da gratuidade processual, que é muito cômodo. É muito cômodo. E mais ainda, invoca-se o Código de Defesa do Consumidor, que lá no artigo 6º diz que é o seguinte: inverte-se o ônus da prova. Então eu só digo o seguinte: olha, houve o erro, olha como é que está minha carinha torta. E transfiro para a senhora a responsabilidade de provar se houve ou não erro. Ponto. Por quê? Porque eu sou a parte inocente, eu sou a parte frágil da relação. Eu não sou médico, né? E aí a coisa foi tomando um volume. O que o Tribunal de Justiça percebeu? Espera um pouquinho, isso aqui está virando samba do crioulo doido, né? Por favor, não sou racista, tá? Até porque esses meus lindos cabelos loiros, né? Tem que tomar cuidado, né? Mas aí que o Tribunal de Justiça entendeu, isso está virando samba do crioulo doido. Aí veio uma determinação dizendo o seguinte: olha, gratuidade processual para pessoas que ganham no máximo até 3 salários mínimos. Ponto. Uma pessoa que vai fazer uma cirurgia plástica que gasta 40 mil, desculpe. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, né? A par disso, começaram a ter várias pós-graduações onde os professores ensinavam, induziam os advogados a entrarem com ação. Independente se existia um laudo preliminar confirmando ou não o erro personalíssimo do médico ou o erro médico. Então a coisa virou bacia das almas. A maior parte das ações, 75% das ações, foram julgadas improcedentes. Graças a Deus. Mas até ser julgado improcedente, num processo que demanda no mínimo 5 anos, eu acabei com a vida desse médico. Por quê? Porque tem advogados que já entravam já também com denúncia no CRM, aí de forma dolosa pediam ao CRM que sobrestasse o processo administrativo, a sindicância ou o PEP, até aguardar a decisão do judiciário, porque se eu tenho uma decisão condenando, eu junto a decisão no CRM, olha, foi condenado. Quero ver agora vocês não condenarem esse médico. Só que o bobo não sabe, porque as duas instâncias, elas não se comunicam e não vinculam. Eu posso ser condenado na criminal, mas posso ser absolvido no CRM. Mas como assim? Olha, se a comissão mista de especialidade ou a comissão de especialidade analisar o prontuário, analisar o TCI, analisar todos os exames e perceber que não houve o remédio, que aquilo estava dentro da literatura de uma previsibilidade daquilo que ia ocorrer, como é que eu vou condenar esse médico? Na forma administrativa? Eu não vou conseguir condenar. Mas a jogada para que esse médico não seja penalizado no CRM e que mantenha-se essa ideia, ou da comissão mista de especialidade, ou da comissão de especialidade, é que ele trabalhe desde o início com o seu perito assistente. E prove. Mas eu tenho um perito judicial. Perdão, 1000 perdões aos médicos que são peritos. Conheço muitos bons, mas conheço uns que não valem o que comem.
como qualquer profissão, né? É. Eu tenho um caso cervical C3, C4, C5, C6. Cage, placa de contenção, beleza. Segundo dia, edema de glote. Tiveram que correr, abriram sem anestesia, porque não dava tempo. O cara conseguia respirar, né? Sai dali, da UTI e volta para o quarto. Dores insuportáveis. Morfina, 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 morfina. Recebe alta do hospital com dores insuportáveis. Vamos colocar a bomba de infusão, então, né? Vamos lá, vamos pegar o catetezinho, colocar para ir infundindo morfina no cara. Desviou, choque, não tinha estimulação. Volta, deu infecção. Em vez de já tirar o aparelho que estava já em um quadro infeccioso, optou-se pela lavagem de um cara que já vinha sofrendo, né? Fiz a lavagem exaustiva, suturou, não deu nada. Depois de 6 meses sofrendo, arrancaram. O cara ficou com um buraco assim nas costas, dessa profundidade. Até hoje, vive à base de morfina, tramal, tramadol ou morfina. Não tem movimento de rotação, flexão, inflexão. Acabou com a vida do homem. Ele não consegue fazer amor com a mulher dele. Como é que um cara que toma morfina todo dia, tramadol todo dia, consegue ter uma relação normal com a sua esposa? Não consegue. Bom, perícia. Laudo pericial. Laudo pericial diz que realmente toda a injúria física desse paciente decorreu do plano cirúrgico. Entretanto, por ter previsibilidade na literatura, não há que se falar em erro médico. O que eu faço com um perito desse? É que existe o que ocorre de um evento não previsto, né? Sim. É isso que às vezes que escapa um pouco a habilidade ou a mão ou a Sim, técnica do sim. médico. Agora, doutor, se o senhor pega o TCI do cara, só tem lá artrodese cervical. Ponto, mais nada. O direito de informação não foi dado ao paciente. E o pior do que isso, Nesse caso, desculpa imagina, interromper o senhor. Se houvesse, por exemplo, assim, olha, essa cirurgia ela pode evoluir com infecção, o sim, senhor pode ter que usar bomba de morfina, não isso, sei o quê. acabou, estava perfeito. Direito de informação. Aí o caso do erro foi exatamente a não A informação. não informação. E pior ainda, o exame de eletroneuromografia não acusava a necessidade do procedimento cirúrgico. Ele fez exame de eletroneuromografia, passou por 4 neurologistas, o 4 que ele passou falou, olha, eu não te opero. O exame não demonstra que você necessita da cirurgia. Vamos tentar mais alguma coisa, vamos tentar mais fisioterapia, vamos ver se tem alguma coisa nova no mercado. Por quê? Porque você corre sérios riscos. E ele é peão de obra, aquele cara era truncado, né? Uhum. O cara não é saber fazer mais nada, entendeu? O cara tá... Posso fugir para Claro. pouquinho? Sim, lógico. Por favor, doutora. É que hoje, dentro, especialmente da dermatologia, a gente tem uma invasão de não médicos, né? E muitas vezes a gente pega Cirurgiões dentistas, biomédicos, biosmédicos, farmacêuticos, já farmacêuticos. existe até Blefaroplastia. blefaroplastia. Né? Então assim, exatamente, existe hoje uma invasão. Claro, a gente está falando aqui sobre erro médico, ninguém aqui é Deus. Sim. E que não possa errar, é óbvio. Mas a gente imagina, nós fazemos uma faculdade com 6 anos, aí depois eu faço uma residência, uma pós-graduação, algo pelo menos mais 3 anos. Depois eu vou fazendo cursos que duram aí, não é um curso de final de semana. Então, assim, e aí vem um não médico que fez, sei lá, 4 anos de faculdade. Ele não fez a residência, né, específica disso, ele muitas vezes faz um curso de final de semana. Hoje, me parece que existem pós-graduações para dentro da odontologia, ligadas à cosmiatria.
E aí, como eu procedo? Quando chega um paciente de um erro de um colega não, de um profissional não médico, o que a gente hoje tem de recomendação é que seja feito um boletim de ocorrência Uhum. para essas questões de lesões corporais e tudo mais, e depois para que eu possa atuar tentando consertar esse erro. É por esse caminho que eu vou, tem mais alguma coisa? Não, Porque muitas vezes a gente nem quer pôr a mão, porque você fica com medo do paciente, né? Que você fala assim, pô, ele vai processar, talvez, porque o problema é sempre de quem põe a mão por último. sim, E, infelizmente. né, aí você fala assim, poxa, ele foi com um cara que não era médico, inclusive, passou por todas essas... Claro, a gente pode atender erros de colegas e ok, era um colega médico que tinha um conhecimento que talvez não tenha dado certo aquele procedimento, e às vezes não Uhum, foi uhum. nenhum erro, é porque o paciente não ficou Sim, satisfeito, também. né? Esse é o problema. A Esse é o imagem é o problema. problema. Mas, por exemplo, a gente vê N casos na literatura de preenchimento, das pessoas que, na literatura e das pessoas que vão aí aos meios, né? De necrose, com preenchimento, tudo por erros de injeção dele. E aí você fica, essa pessoa realmente precisa de um atendimento, e você fica assim, põe a mão, não põe a mão. Claro, um caso de necrose, você vai Não, agir. tem que Você agir. tem que agir, porque Aí ele tem é. risco de eminente, às vezes até Sim, de sim, até de morte, né? morte, sim. Mas num caso, sei lá, que a pessoa virou o Picasso, não tem risco de morrer, mas você corre o risco de ser processado, você fica, o que que eu faço, senhor? É, Porque no caso a senhora vai pegar para fazer a retificação ou a restauração, né? A senhora vai Uhum. tentar salvar esse paciente. Um conselho que eu dou, não pegue. É eletivo, não pegue. Por quê? Ele já vem de um trauma com outro profissional, seja ele especialista ou não, né? Vai vir para sua mão. A senhora, o procedimento às vezes vai ser mutilador. O próprio procedimento vai causar a lesão corporal. A senhora, para uhum, tentar acertar, a senhora vai Uhum. lesionar o cara. Ponto. Não vai Pode ter como, acontecer, tá sim. certo? Então, é o que eu sempre falo para os meus alunos. Vamos mitigar o risco? O que é mitigar o risco? Quanto eu vou cobrar? Agora vai entrar a parte financeira. Vai entrar a parte financeira e a parte espiritual. Quanto eu vou cobrar para tentar acertar isso com esse cidadão, com essa cidadã? O que eu vou cobrar comporta o risco de eu vir a sofrer uma demanda, porque ele já está vindo de um trauma de um profissional que não conseguiu ajudá-lo. uhum. A senhora vai chegar para ele e vai dizer, olha, eu vou tentar acertar isso, vou tentar restaurar esse troço, né? Mas o senhor pode ficar com sequelas, ok? Vale o risco? O que a senhora vai cobrar Uhum. vale o risco de a senhora também figurar no polo passivo de uma ação? Vale a sua paz espiritual? Eu creio que não. Você só vai lá, eu vou cobrar 70 mil, 80 mil, 100 mil. Bom, tá bom, vai, tá legal, ok. Uhum. Não sei qual é o universo, seu universo. Mas a minha indicação, quando os meus alunos me ligam, eu falo, querido, passa a bola, não pega. Porque já veio errado, né? Agora, a senhora pode pegar? Pode. Desde que a senhora, no seu TCI, a senhora seja firme e objetiva. Olha, vai ser feito isto. Eu vou tentar deixar você melhor. Vou tentar deixar você melhor. Uhum. Com Não letras, estou garantindo. letras garrafais. Letras garrafais. De repente, você nem vai mais ter a sua própria identidade de imagem. Se você pegar, que nem o Eduardo Costa, antes do acidente, depois do acidente, hoje ele parece um monstro. Com aquela cara, né, troço. Completamente diferente. Totalmente. Você pegar a foto dele antes e depois do acidente, e foi um acidente. Não foi uma Não cirurgia sei, plástica. ele sofreu Foi. acidente? Caiu, o avião caiu, ele se estourou Nossa. todo. Ah, Né? eu não lembrava disso. Foi. Eu particularmente conheço, né? Ah, Então, a minha indicação, você é desumano. Não sou desumano. Se você uma está me pena. consultando, vale o risco? Que a senhora vai ganhar compensa uma dor de cabeça? Uhum. Que ele já vem do sofrimento. Uhum. A senhora vai lesionar o cara para tentar arrumar.
Não sei se vale o risco, não. Vale, juridicamente, assim, igual o senhor está comentando sobre o TCI e tal, a gente tem lá os termos de consentimento, especialmente para as questões estéticas, né? Para toxina, para preenchimento e tal. E que a gente fala de coisas gerais que são, né, que podem acontecer, enfim. Num caso como esse, ou no caso de um medicamento, que você não tem essa como é que fala? A pessoa não, eu não tenho um TCI específico para este caso. Ou a pessoa vai tomar uma medicação que ela não tem um termo de consentimento. Por exemplo, posso dar dipirona. Na bula da dipirona diz que ela pode fazer aplasia de medula. Exatamente. Né? Eu posso escrever no prontuário do tipo, informo ao paciente que são possíveis os seguintes efeitos colaterais, blá, 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 blá. Mesmo que ele não assine, porque muita gente tem hoje prontuário eletrônico, né? Eu não fico imprimindo o prontuário para que o paciente assine junto. Então, assim, isso tudo conta como uma forma de informação a ele também. Agora, um conselho que eu dou para a senhora, passe a imprimir. Eu sempre digo para os médicos e para o cirurgião dentista o seguinte: quem é o teu paciente? Observe como ele chegou trajado. Observe se ele é um cara que mantém a sua higiene em ordem. É um cara perfumado, uma roupa boa, as unhas estão limpas. É um cara que está todo tempo com os braços cruzados. Quem está muito tempo com o braço cruzado, ele não está receptivo a receber informação. Você está falando um negócio, ele não está nem aí para a senhora. A verdade é essa. É um cara que não consegue olhar para a senhora, está toda hora assim. Analise o perfil do seu paciente para ver se a senhora pode pegar esse paciente ou não. Tem determinados casos que é preferível a senhora não pegar. Olha, eu vou te indicar para um psicólogo, dá uma passadinha lá, depois volta para mim. Por quê? Porque é um cara que vai lhe dar problema, ou uma mulher que vai lhe dar problema, né? Só não tem isso aí, mas colocou no prontuário, está correto, tá certinho. Prontuário, há necessidade do paciente assinar? Não. Prontuário é um documento exclusivo do médico. O paciente só tem direito aqui às informações e às cópias dos exames. Tanto é que o prontuário não sai do seu consultório. Só tem que mantê-lo por 20 anos arquivado, tanto na forma digital como na forma física. Agora, eu colocaria no TCI isso. Mesmo que a senhora não tenha um TCI específico para prescrição medicamentosa, abra um TCI para prescrição medicamentosa. TCI para indicação de procedimento fisioterápico. Abre, preenche, dá para o cara, ele assina uma verificação. E a senhora pega, escaneia e junta no seu prontuário eletrônico. Melhor pecar pelo excesso do que pela omissão. Porque hoje, o nosso pior inimigo vai ser o nosso paciente se ele não ficar satisfeito. E hoje nós temos uma coisa muito séria. Dr. Google da vida. Temos o filho da vizinha que está fazendo direito, que já acha que é advogado, que vai... Não, isso aí vai ter que dizer... Né? Aí tem a outra vizinha recalcada que ficou feia, fala, nossa, você está horrível, hein, amiga? Amiga, você está horrível, hein? Pior que tem são os invejosos, né? Não, esse é o pior, né? Esse é o pior, né? Então... Bom, eu queria agradecer o Dr. Jaime aqui pela presença. Nós vamos continuar com essa entrevista na próxima semana, mas, professor, muito obrigado. Eu que agradeço. E espero o senhor na próxima semana para podermos dar continuidade e tirar mais algumas dúvidas. Amém. Doutora Cecília. Eu agradeço também, maravilhoso. Muito obrigado. Foi excelente, né? Bastante dúvida que a gente Sim, tem. E temos mais ainda. Oxe, temos muitas. Vamos aproveitar, doutor Jaime. Obrigado. A nossa audiência, meu muito obrigado e até o nosso próximo episódio com o Dr. Jaime.